Oi galera, tudo bem? Esse vídeo aqui é para falar de um livro que eu recebi da editora Laúde de presente, que é O Arco de Virar Réu, do Antônio Sestaro, acredito que seja assim que se pronuncia. Ele é editor lá da Laúde e ele é o fundador do Selo Tordesilhas, então ele é da casa. E esse livro, gente, assim que chegou em casa eu tava muito louca pra ler. Ele é todo cheio de ranhuras, ele tem textura, tá? O livro tá, assim, uma primazia. Isso é uma coisa que eu tenho muito pra falar dessa editora. Eles são muito caprichosos, tá? O livro é lindo e ele vai contar a história de uma personagem que, na verdade, é ele que conta a história dele pra gente. Ele é o narrador em primeira pessoa. E o foco da história é na relação que ele tem com o irmão, que é esquizofrênico. E ele vai tentando lidar com essa situação. Bom, esse nosso protagonista, ele começa a contar a história e ele faz saltos no tempo de acordo com eventos importantes da vida dele e normalmente eventos também relacionados à evolução da doença desse irmão. Então, quando o irmão era criança, que tinha que levar até a escola, a primeira vez que o irmão se perdeu e fugiu de casa, aí quando tentaram internar esse irmão no sanatório, e ele vai contando, né, do casamento dele e, né, dele protagonista, não, dele irmão. E ele vai contando e ele sempre fala do medo. Ele não fala claramente, mas você percebe que essa recorrência da preocupação com o irmão é também uma preocupação consigo mesmo. É a preocupação de que essa é uma doença genética e ele tem medo de desenvolvê-lo. Ele é um estudante, acho que de mestrado de história, ou ele é só um pesquisador já formado em história, e ele estuda os índios aqui do Brasil e os rituais indígenas também, rituais canibais e bastante violentos. E ele tenta entender a linguagem desses rituais e ele percebe que são todos bastante metaforizados, bastante simbólicos. E nesses estudos, que ele não ganha dinheiro para nada, então ele é um cara muito pressionado por ter que sustentar a família, por um pai que foi embora de casa e ele teve que virar o homem da casa muito cedo, por uma mãe que não tinha dinheiro para sustentá-los, mas que fazia tudo o que ela podia, por esse irmão doente dentro de casa, ele se achando sempre um mané, um zero à esquerda. Toda essa pressão começa a cair em cima dele e ele é um historiador, gente, e o historiador nem sempre ganha muito dinheiro, né? E ele quer trabalhar com pesquisa sobre índio. O cara não tá num universo muito favorável para que ele enriqueça, né? E aí essas pressões muito fortes em cima dele, talvez elas ativam dois gatilhos. Um desses gatilhos é que ele vai ter uma ideia sensacional, que quando ele percebe que há metáforas na comunicação dos índios, ele começa a sacar que o irmão dele, quando fala com ele, as falas parecem ilógicas de princípio, mas não são. E ele começa a analisar as falas do irmão para ver que também são simbólicas, para que ele consiga se comunicar com esse irmão, porque ele tem uma necessidade muito grande de resolver essa doença, porque ele tem um medo de que isso aconteça com ele. O problema é que esse primeiro gatilho vai acionar um segundo. Ai, gente. Bom, doenças psiquiátricas, elas são ativadas por questões emocionais. E essas pressões muito grandes em cima dele, você já imagina, né? Isso aqui tá na premissa do livro, gente. Ele começa a desenvolver alguns sintomas. E como o livro é construído em cima disso é que é a genialidade desse negócio. Esse negócio é muito legal, gente. É muito inteligente. Porque o livro começa com ele, com uma linguagem totalmente normal, né, de um ser humano normal, culta, uma boa, contando o que acontecia. E quando ele conversava com o irmão, ele coloca trechos, por exemplo, assim, destacados, das falas do irmão, que você lê e fala, hã? E tinha umas coisas muito loucas. E o irmão dele gostava desde criança de brincar de guerra, de luta, então ele sempre faz referência a combates, a coturnos e a armas e tal, e ele tenta filtrar o que o irmão está falando através dessas metáforas, assim como os índios fazem a sua simbologia nos seus rituais. O problema é que quando ele começa a ativar a doença dentro dele, ele começa primeiro a ter sonhos. E ele começa a contar os sonhos para você, que são sonhos dos canibais com aquelas cenas de violência horrorosa, misturados com a realidade dele, que nem o irmão, que misturava as cenas de batalha da brincadeira dele com a vida real dele. E isso começa a progredir, assim como começou a progredir lentamente com o irmão, ao ponto de que ele começa a ter lapsos de tempo. Lembra que eu falei pra vocês que o livro ele vai fazendo saltos, né? Contando episódios.
E aqui chega um momento em que ele também começa a dar saltos temporais que você não sabe quantos anos se passaram entre um evento e outro. Se são meses, são dias, às vezes a sensação de que se passou, sei lá, uns 5, 6 anos, e as coisas são muito loucas, porque ele começa, parece que, perder a noção do que está acontecendo ao redor dele, ao ponto que ele começa a questionar a existência das pessoas ao redor dele. Se esse irmão doente existe, ou se ele sempre foi o doente, se a esposa com quem ele se casou era realmente uma esposa ou era uma criação da mente dele. E o problema é que quando ele começa a perder, além desses saltos temporais, a linguagem dele começa a se transformar. E a linguagem dele, em alguns pontos, lembra a linguagem do irmão. Só que em vez do irmão que falava de batalhas e campos de guerra e os coturnos, ele começa a falar de coisas indígenas. E muito louco, gente. Você começa a falar, gente, o que está acontecendo? E você começa a se perder no livro, e você quer terminar, e o negócio vai indo, assim, aquele livro que tem um fôlego, sabe? Que você não quer largar, porque a história está muito boa. O livro é muito legal, mas é um livro, assim, de dar um dó da cachola. Tanto que, sem brincadeira, acho que faz umas 3 semanas que eu li, eu não me lembro do final. Eu tô me lembrando da sensação que eu tive ao lendo, mas o final em si, acho que eu não quero saber. De novo. Acho que eu leio a última página? Melhor não. Não quero ler. Mas é bom. Gente, que livro legal. Eu tô muito feliz com a literatura brasileira contemporânea. Gente, os livros que eu tô lendo esse ano, dos nossos amorzinhos aqui, dos nossos brasileiros, estão tipo supimpa. Gostei muito, eu indico muito. Eu ainda ganhei uma ecoback muito fofa desse livro aqui, que eu já estou usando, já está suja, mas já preciso lavar. Foi um presentaço, obrigada, obrigada mesmo, editora Laúde. Tô muito feliz, galera. Lê, livraço, tá? Com muita coisa legal, muita coisa legal. Que inteligente esse livro, tá? E é isso, galera, fica a indicação aí. Beijinho.